Não há um só centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare: é meu. Sim, essa é a frase dele, pastor, calvinista, político, figura pública que é complexa e notória. Abraham Kuyper foi um homem que revolucionou a política holandesa, aliás, revolucionou a própria cultura holandesa. Entre muitas lutas pela cultura, política e a igreja, Abraham Kuyper era e é considerado um dos maiores pensadores da história da Holanda, que também foi conhecido em outros países quando ele viajou, por exemplo, para a Suíça, para os Estados Unidos, e também marcou lá com as suas palestras, com os seus conselhos, a sua presença. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a vida religiosa, política, filosófica de Abraham Kuyper, o primeiro-ministro holandês reformado do século XIX e XX. Será que ele flertou com o socialismo, como alguns afirmam? Será que ele deu início à ideia do Estado laico, como outros dizem por aí? Ou será que ele queria realmente um pluralismo religioso, como alguns modernos interpretam hoje em dia? Será que ele era mais liberal do que conservador em seus pensamentos teológicos? Todas essas questões, e até mesmo a própria vida de Abraham Kuyper, será discutida nesse vídeo. Para quem não sabe, eu moro na Holanda por mais de 20 anos e existem muitas questões culturais, contexto histórico, teologia, política e filosofia que não são conhecidas para quem não mora aqui na Holanda e tenta estudar pessoas como Kuyper. Então, infelizmente, o que muitos acabam fazendo é passando informações com uma ótica brasileira sobre o Kuyper, e isso acaba ofuscando um pouco as verdades sobre ele e sobre a própria Holanda. Como um brasileiro holandês, depois de morar tanto tempo na Holanda, aliás, mais tempo aqui do que no Brasil, eu vou tentar nesse vídeo explicar para vocês todas essas questões enquanto a gente conversa sobre o Kuyper. E com isso, eu vou procurar enriquecer, não oferecendo só algo simples, mas também um fundamento de tudo isso. Eu vou também colocar nesse vídeo alguns fragmentos de vídeos daqui da Holanda, comprovando as coisas que eu digo aqui. E eu traduzi e legendei esses vídeos, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se você gostar desse vídeo, joga aí o seu joinha, curta esse vídeo, tá? E pode deixar que eu vou também trazer todas as referências possíveis para comprovar o que eu falo aqui nos comentários desse vídeo. Ah, e eu já fiz um vídeo nesse estilo aqui sobre o filósofo holandês Cornelius van Til, que inclusive foi influenciado por Abraham Kuyper. E eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também. Agora vamos falar sobre a vida dessa figura complexa e notória na história da igreja, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper nasceu em 29 de outubro de 1837 em Maasluis, Holanda. Ele era filho de Jan Frederik, pastor da Igreja Reformada Holandesa, e de Henriette Kuyper. E desde criança, Kuyper teve um apreço pela fé. Dat zijn van de vroegste stukken van Abraham Kuyper. Dit is misschien wel het meest bijzondere. Een briefje dat Kuyper schreef toen hij 11 jaar oud was. En ik wist de aanheffing aan den vorst, der vorsten, met een nederig hart. Het begint dan ook met: het was dan 10 oktober 1848 ten 10:30 uur dat ik mij te bed begaf en van onrust over het kwaad dat ik bedreven had niet meer slapen kon. Dat ik mij bekeerde en een vast besluit nam het kwade te vlieden en het goede te streven. 11 jaar oud. Ja. Hij bekeert zich op zijn 11e. En legt dat vast. Ja, precies, dat is misschien wel het bijzonder. Aan de vorst der vorsten. Dat is een brief van God. Ja. Quando ele era mais velho, também era visto como brilhante nos estudos. Aos 25 anos, ele se formou em teologia pela Universidade de Leiden em 1862, com uma tese comparando João Calvino e Jan Laski. Para quem não sabe, o Jan Laski ele era um reformador
na Polônia, que fez um excelente trabalho com os refugiados que eram perseguidos pelos católicos romanos, assim como João Calvino fez em Genebra. No começo da sua jornada, Abraham Kuyper era simpatizante do liberalismo teológico, que naquela época estava invadindo a Europa com toda a sua força. Kuyper passou por uma conversão às convicções reformadas calvinistas ainda no seu primeiro pastorado, quando ele foi influenciado pela fé de simples camponeses da sua área, quando eles estavam sob o seu cuidado. Ik ben hier met de Nederlandse biograaf van Kuyper, Jeroen Koch, in de kerk waar dominee Kuyper worstelt met zijn geloof. Het verhaal gaat dat hij wordt geraakt door Pietje Baltus, een arme vrouw uit Beest. Zij vindt Kuyper maar een slapjanus, niet streng genoeg in de leer. We lopen naar het huis waar ze is overleden in 1914. Kuyper zegt later dat hij bekeerd is door Pietje, maar Jeroen Koch gelooft er niks van. Wat is het ware verhaal? Ik denk dat we dan terug moeten gaan op de brieven die hij in de jaren 1860 aan zijn verloofde schrijft. En hij houdt haar alsmaar voor van, ja, maar wat betekent dat dan echt voor je, hè, dat de Heer verrezen is? Wat betekent dat dan als de dominee jou dit op dat zegt? En op een gegeven moment is Joost Schuijs zo geïrriteerd dat zij aan haar Bram schrijft: beste Bram, als je maar blijft doorvragen, als je maar alsmaar het naadje van de kou wil weten en door wil gaan met zekere kennis, ja, geen wonder dat je gaat twijfelen, geen wonder dat je je geloof verliest. Je moet je ook leren overgeven aan de boodschap. Kuyper is iemand die voortdurend overal ook aan zijn eigen mythe werkt. Dus de mythe begint niet bij Pietje Baltus, maar bij Brams verloofde Johanna, die hem iets heel simpels voorleeft. Geloof moet je niet snappen, geloof moet je doen. Ja, want dat hij van moderne predikant overgaat tot de orthodoxie, dat is zeker. Hij komt echt als een godsdienstige fanaticus hier uit Beest naar Elder. Ele serviu como pastor em Beest entre 1863 e 1867. Também serviu como pastor em Utrecht em 1867 até 1870 e também em Amsterdã de 1870 a 1874, período em que se tornou um porta-voz do calvinismo ortodoxo em reação ao modernismo religioso. Para quem não sabe, a Holanda teve uma influência muito grande dos puritanos no norte do país. Já o sul foi mais influenciado pelos católicos romanos e até hoje isso é demonstrado culturalmente. No norte do país até hoje temos o Bible Belt, que é o cinturão bíblico, onde se encontram as cidades onde a maioria dos cristãos reformados moram em harmonia, em comunidades onde a lei do Senhor é respeitada socialmente e até mesmo politicamente. Eu já falei a respeito disso aqui no canal, inclusive entrevistei um amigo meu que é brasileiro e mora lá nesse Bible Belt, nesse cinturão bíblico. Essa entrevista está na área de membros, onde você pode ter acesso a ela e tantas outras entrevistas e vídeos que eu faço por apenas R$ 2,99 por mês. Então, quando a Amsterdã era reformada, Kuyper estava lá em 1870. Hoje em dia, Amsterdã é uma grande exceção do norte da Holanda, sendo uma das poucas cidades do norte que destoam completamente do Bible Belt quando se fala de cultura reformada. Em 1872, Kuyper fundou o jornal diário De Standaard, ou seja, o Padrão, que rapidamente se tornou o órgão de expressão de suas ideias reformadas e das de seu mentor político, Guillaume Groen van Prinsterer. Naast een eigen partij richt Kuyper ook een eigen krant op, De Standaard, waar hij een column in schrijft. Allemaal bedoeld om de publieke opinie te bespelen. E finalmente, Kuyper ingressou na política em 1874, aos 37 anos, quando foi eleito membro do parlamento holandês, também chamado como Segunda Câmara, em holandês fica Tweede Kamer, e ele estava ali representando a sua cidade chamada Gouda, que inclusive é uma cidade conhecida até hoje pelos seus queijos artesanais. Liderando a oposição protestante contra o secularismo da época, ele organizou o primeiro partido político moderno da Holanda, o Partido Anti-Revolucionário chamado ARP, Anti-Revolutionarische Partij, em 1878, que ironicamente revolucionou a política holandesa depois de tanto tempo sem uma liderança calvinista. Al was het volksbeptitionament aanvankelijk dus niet gelukt, Kuyper begon ogenblikkelijk te bouwen aan een vervolg.
Met zijn 300.000 handtekeningen had hij 300.000 likes. Een onwaarschijnlijk sociaal netwerk. En dat kon hij blijven inzetten. Bijvoorbeeld met de oprichting van een politieke partij. D66. We zijn het Christen-Democraatisch Appel en daar ben ik trots op. Die bestonden in die tijd nog niet in Nederland, politieke partijen. Een Kamerlid werd verkozen op persoonlijke titel. Maar dat zou voorgoed veranderen met Kuypers anti-revolutionaire partij, de ARP. Opgericht in 1879 en nu opgegaan in het CDA. Vale lembrar aqui que a reforma protestante na Holanda começou bem cedo, por volta de 1520, quando alguns escritos de Martinho Lutero chegaram até a Holanda em algumas das suas maiores cidades na época, que eram Leiden e Amsterdã. De 1580 a 1620, foi o início da influência dos puritanos que tomaram ali a Holanda, e até os anos de 1700 a teologia reformada dominava a Holanda por causa disso. Mas então, com a chegada do racionalismo, iluminismo e a teologia liberal, a Holanda teve o seu declínio espiritual. Então, quando a gente fala sobre Kuyper, a gente está falando de um tempo de quase 200 anos sem uma reforma tão profunda assim na Holanda, né? Apesar do liberalismo teológico sempre ter sido combatido por alguns pensadores holandeses até então. Então, quando Kuyper entra na política, nem ainda como primeiro-ministro, aquilo dá uma luz no fim do túnel. A Holanda iria passar por um avivamento depois de muito tempo no escuro. O liberalismo teológico estava vindo com toda a sua força para a Europa, também por causa da Revolução Francesa. E aqui que eu faço uma crítica àqueles que se chamam de reformados hoje e citam muitos desses pensadores liberais daquela época, principalmente os alemães, que se afundaram completamente no liberalismo teológico. E eles fazem isso, essas pessoas fazem isso para afirmarem doutrinas que vão contra a tradição reformada, né? Muitos baseiam seus argumentos teológicos contra a salmodia exclusiva, contra o louvor à capela, contra o texto recebido, contra o cessacionismo, contra até mesmo um Estado cristão. Eles baseiam esses argumentos em autores liberais desse tempo. Então fica esse parênteses aí para vocês, né? Parem de basear os seus argumentos contra a ortodoxia cristã em autores liberais, pois eram esses mesmos autores com quais grandes homens como Kuyper batia de frente. Fechando aqui o parênteses, né? Esse partido que Kuyper fundou era para representar o cristianismo ortodoxo. Ele era anti-revolucionário e ele era isso por se opor aos ideais do laicismo. Isso era algo explícito na fala dele, né? O laicismo que vinha ali da Revolução Francesa, que acabou infelizmente tomando conta de muitos países posteriormente, né? Mas Kuyper fez uma luta muito grande contra isso. Então Kuyper mostrou ali uma habilidade política, prática bem inteligente, tendo um amplo apoio da classe média baixa ao combinar princípios religiosos conservadores com um programa social. E você ouvindo isso pela primeira vez, né, provavelmente vai acusá-lo, como alguns fazem hoje em dia, de ser um socialista. E devemos ter muito cuidado com esses tipos de acusações precoces, sem lermos e entendermos o contexto da época. O conceito político aqui da Holanda, né, principalmente aqui da Holanda, era e continua sendo algo muito diferente do que conhecemos no Brasil. Aqui na Holanda temos uma monarquia, por exemplo. A gente tem um parlamento, temos um primeiro-ministro, né? A direita aqui é muito diferente da direita que existe no Brasil. Aliás, a direita na Europa, né, tem essa diferença. E também nos Estados Unidos a situação é muito diferente. E o mesmo é válido para partidos de esquerda. E também temos outros partidos de centro, outros partidos que não se encaixam em nenhum lugar, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Aqui não existe tanto assim essa polarização. O Partido Cristão Reformado aqui muitas vezes bate de frente com os partidos de direita, de esquerda, de centro. Por quê? Porque eles rejeitam a lei de Deus muitas vezes. E isso sempre foi assim na Holanda. Então, para a gente conseguir entender Kuyper, temos também que entender a política holandesa e muitas vezes fura a bolha política
onde você vive. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, enfim, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, partidos de direita aqui nem sempre são contra a imigração. Partidos de esquerda aqui, às vezes, são contra a imigração. Existem partidos de direita aqui que não estão nem aí para a questão do aborto, por exemplo. E existiram partidos aqui na Holanda de esquerda que participaram em projetos para diminuir o imposto da população. Então isso aqui é só um exemplo para você entender como existem várias nuances na política holandesa. Logo, só porque Kuyper criou esses programas sociais não significa que ele foi um socialista. E eu vou te explicar um pouco desse trabalho social de Kuyper e logo você vai perceber do que eu estou falando. Inclusive, alguns desses programas até hoje causam um grande impacto positivo aqui na cultura holandesa. E esse meu discurso aqui não é para completamente relativizar a questão de esquerda, direita, mas o meu ponto principal é que os holandeses calvinistas, muitos deles, nunca viram a esquerda ou a direita como verdadeiros aliados. E já eu vou falar um pouco sobre isso, mas vamos falar o que Kuyper fez no seu partido pela Holanda. Em primeiro lugar, o Kuyper ele trabalhou para oferecer direitos trabalhistas básicos para os holandeses. Ele, por exemplo, limitou o horário de trabalho para as mulheres e crianças. Logo, só os homens trabalhavam muitas vezes naquele tempo, porque as mulheres e crianças eram desencorajadas para fazer isso. Naquela época, em nações secularizadas, todos trabalhavam. A carga de trabalho para todos era igual. E Kuyper foi lá, foi corajoso e mudou toda essa estrutura trabalhista que existia por causa dos liberais e dos socialistas que muito tempo estavam no poder. E é bem interessante porque hoje em dia, por causa dessa mudança na cultura, existem várias leis que favorecem o homem trabalhar e a mulher ficar em casa com os filhos. Por exemplo, aqui, se você tem filhos, você ganha uma bolsa, independente da sua renda. Você ganha uma bolsa, você pode ganhar mais por causa da sua renda, ou então você ganha igual a todo mundo, independente da renda. E se você tem mais de 2 filhos, você é recompensado por isso também. E não só isso, se você trabalha e a sua esposa não trabalha, você ganha um desconto no seu imposto. Ou seja, existem várias vantagens para você ser um pai de família aqui, para você ser bem casado. Em contraste, se você tiver um pet, porque hoje é mania você ter pet, você paga imposto por isso. Então é algo bem equilibrado e é algo bem conservador, por assim dizer, quando existem esses direitos trabalhistas, esses descontos que a gente tem aqui na Holanda por causa dessa mudança, dessa grande mudança que Kuyper fez na história. Falando de direitos trabalhistas, o Kuyper também colocou regras de segurança em indústrias e minas, porque lá ele sabia que as pessoas eram bem exploradas, maltratadas e corriam um grande perigo. Logo, esse abuso ele foi reprimido pelas medidas de Kuyper. Existe até uma grande polêmica em torno disso, que inclusive trouxe ao fim o segundo período de Kuyper como presidente, mas eu só vou falar sobre isso mais para frente do vídeo. Kuyper também fundou a questão do seguro-desemprego e também o auxílio para os trabalhadores que ficavam incapacitados de trabalhar por causa de algum acidente ou doença. Conceito que hoje em dia é normal, mas que naquela época era muito pouco discutido. Ele conseguiu novamente trazer uma mudança para essa área. E no governo Kuyper, ele incentivava os fundos de previdência geridos por associações cristãs. E isso fazia com que o trabalho dos cristãos e a própria evangelização crescesse, e era apoiado de uma forma mais direta. De gewone mensen zijn we weer terug bij Abraham Kuyper, die vooral opkwam voor de kleine luiden, de gewone man. Na de eerste levensstappen in Maassluis trok Kuyper ambitieus de wijde wereld in. En gaat u maar na. Hij was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP. Zoals ik al zei, we zijn hier vandaag om stil te staan bij de 100ste sterfdag van Abraham Kuyper. Kuyper beleeft in Nederland en elders op de wereld inderdaad heel veel. De basis daarvan
is in Nederland gelegd en in Maassluis. Abraham de Geweldige, dat was zijn bijnaam. Maar wat vooral Kuyper was een voorvechter voor de kleine luiden. Niet alleen in gereformeerde kringen, maar over het algemeen. Hij vond het belangrijk dat de gewone man, de gewone vrouw, meedeed in de samenleving, stemrecht kreeg. Abraham heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Hij was staatsman, hij was journalist en hij was theoloog. Beste mensen, ik sta hier op dit moment in de Kuyperkamer, op het partijbureau van het CDA. In deze kamer staat onder andere het bureau van Abraham Kuyper. Een symbolische plek. Abraham Kuyper is tot op de dag van vandaag een enorme inspiratiebron. Voor onze partij, voor mijzelf en voor vele anderen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Zijn denkbeelden over de samenleving, de rol van de overheid en de politiek zijn tot op de dag van vandaag relevant. Kuyper had een groot geloof in de samenleving. De kracht van de samenleving moet worden gekoesterd. En de overheid moet zoveel mogelijk ruimte geven aan deze kracht en die vooral niet in de weg zitten. En als de overheid dan ingrijpt, dan is dat vanuit de gedachte een schild te kunnen zijn voor de zwakken, voor kwetsbare mensen. Een beschermende overheid die voor hen opkomt. Een stem geven aan een ieder die niet wordt gehoord. En voor die kleine luiden voor wie Kuyper het opnam, wil het CDA er ook vandaag zijn. Voor hen die zich niet altijd gehoord voelen door de politiek. Voor hen die soms het gevoel hebben dat de overheid er niet voor hen is. Gewone zorgen van gewone mensen, die horen de opdracht te zijn van de politiek. En zeker voor onze partij als erfopvolgers van het gedachtegoed van Abraham de Geweldige. De klokkenist der kleine luiden. Abraham Kuyper, hij was absoluut een leider van zijn beweging, ja. Hij is een van die typische voorbeelden van de 19e eeuw van een nieuw soort politiek die ze introduceren. Die sterk charismatisch leiderschap is dat. En binnen de ARP, een beweging die hij natuurlijk zelf grootbrengt, waar hij zelf een krant bij opricht, waar hij zelf een kerk bij sticht, geldt hij als eigenlijk de onbekritiseerbare leider. Hij is in de ogen van zijn volgelingen letterlijk de God gegeven leider. O segundo ponto importante político aqui de Kuyper. Ele trabalhou a favor da educação pública cristã reformada. E esse para mim é um tópico que eu vou destacar mais aqui, porque até hoje a Holanda se beneficia disso. Aqui na Holanda até hoje a gente tem acesso a pré-escolas reformadas, a escolas públicas cristãs reformadas, ao ensino médio público reformado e até mesmo a faculdades. Kuyper gaat het gereformeerde geloof de wereld inbrengen, op allerlei manieren. Hoe voel je je nu? Goed, ja? Mooi. Het allerbelangrijkst voor hem is ongetwijfeld zijn strijd voor het bijzonder onderwijs, de schoolstrijd. Trots zou hij zijn op de Julianaschool in Rijssen, waar de kinderen Gods woord leren. Een christelijke school, gefinancierd door de overheid. Ik wil voor mijn opa bidden, want die moest een zalfje gebruiken en nu heeft hij allemaal vlekken op zijn hoofd en ze weten niet of het huidkanker is. Ze denken, oh, daar zijn ze nu mee, ja, dat oké. heeft hij al heel vaak gehad, huidkanker. Och, helemaal. Helemaal goed, gaan we voor bidden. Goede God, Vader in de hemel, aan het begin van deze morgen willen we bij u komen. Heere God, dank u wel dat we hier weer met elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer allemaal op school mogen zijn. Maar het is wel het begin van het onderwijs dat we in ons land nu nog kennen. Dankzij Kuyper dus. Ik vind het gewoon fantastisch om dat gewoon uit te kunnen dragen. Dat er meer is, dat de Bijbel is, dat Jezus voor ons is gelezen en dat er een God is waar je je verdriet bij kwijt kan, waar je hulp mag vragen, zeg maar. Dan zou je kunnen zeggen dat geloof is iets voor thuis, dat beleef je binnen de familie. Maar in het openbaar leven is iedereen neutraal onderwijs. Ja. Maar je hebt dus een andere keuze gemaakt. Ja, ik heb zelf ook wel 1 keer stage gelopen op een openbare basisschool. En daar was niks mis mee hoor, begrijp me. Ja, ik bedoel, alle respect voor iedereen uiteraard. Maar toch miste ik gewoon dat je, zoals wat we vanmorgen ook deden, dat je samen met elkaar begint met bidden. En dat kinderen komen met dingen van, ja, wil je hiervoor bidden? En dat we daarop mogen vertrouwen, dat wanneer je het bij God neerlegt, dat het dan, nou ja, misschien goed komt. Ik denk dat dat gewoon het essentiële is wat je dan mist. Gewoon dat samen, weet je, iets wat je met elkaar deelt. São escolas onde seu filho aprende não só sobre a história, ele aprende sobre a história da igreja. Ele não só
aprende a se comportar. Ele tem estudo bíblico sobre o que é se comportar bem diante de Deus e diante da sociedade. Ele não apenas é ensinado a matemática de forma aleatória, mas ele é ensinado que os números são abstratos e que eles existem na mente de Deus. O seu filho, quando chega na escola, ele ora. Quando ele lancha, ele ora. Quando ele vai embora da escola, ele ora. E é uma oração em público com as crianças da sala. Quando a gente tem reunião de pais lá na escola, o que a gente faz? A gente começa com uma oração. A gente fala sobre as questões desse mundo, como lidar com o mundanismo em volta das nossas crianças. As professoras, os professores dão muita atenção para essas questões também. Algumas escolas reformadas contratam apenas se a pessoa for um presbítero ou se a pessoa for esposa de um presbítero. Algumas escolas têm isso também. Temos escolas também onde os seus filhos só cantam os salmos, justamente para que eles possam aprender desde cedo como cantar na igreja, porque lá na igreja também só é cantado os salmos. E tudo isso foi fruto do esforço de Abraham Kuyper. Seu maior legado social foi a lei de subsídio às escolas confessionais, que foi algo estabelecido em 1889. E naquela época, isso deu condições para as famílias cristãs mais pobres educarem os seus filhos dessa forma. E hoje, isso é uma das razões pela qual temos um cinturão bíblico tão forte aqui na Holanda, tão confessional aqui na Holanda. Foi por causa desse ensino sólido em todas as áreas da vida. E era disso que Kuyper falava. Deus deveria reinar em tudo, na escola, na política, na ciência, na família, na igreja, nas artes, mas isso não era algo relativo, isso não era algo fraco, isso não é algo meramente teórico que ele procurava. Não, ele queria que a lei de Deus fosse estabelecida na sociedade. Os 10 mandamentos deveriam ser vivos em uma nação. E um ponto interessante que fez com que Abraham Kuyper também tivesse muito apoio dos mais necessitados é que ele tinha um olhar especial aos necessitados e aos pobres e aos debilitados. Ele escreveu o livro Het sociale vraagstuk en de christelijke religie, ou seja, o problema social ou a questão do problema social e a religião cristã. E ele escreveu esse livro em 1891, onde ele enfatizava a responsabilidade cristã de atender os pobres. Ele defendeu que a igreja, a família e as associações voluntárias fossem protagonistas no cuidado social, e o Estado apenas atuava quando as demais esferas não conseguiam suprir essas pessoas. Falando um pouco do caráter, da personalidade de Kuyper, ele era um homem muito sério e também um homem muito dedicado. Hoje em dia, alguns modernos o veem até como aquele cara que é workaholic, né? Que ele era viciado em trabalhar. Het leven in de Haagse politieke arena blijkt zwaar en kent zijn prijs. Zeker voor een man als Kuyper, geen man van compromissen en zoete broodjes bakken. Hij gaat regelmatig naar Zwitserland om de drukte te ontvluchten. Nu woont zijn achterkleinzoon er. Nuchter onder. Hij heeft zich in de persoon Kuyper verdiept en vooral in de relatie met zijn vrouw Jo. Hij was overheersend. Ik bedoel, als ik de correspondentie met zijn vrouw lees, toen hij nog student was in Leiden, daar heeft hij natuurlijk duidelijk gedicteerd wat zij te denken had. Ik verwacht de brief. Morgen.
Hij verwachtte van haar de dag daarop een brief over haar geloofsbeginselen. Ja, precies. En als hij pas 3 dagen later kwam, dan kwam er een brief van... ik heb nog niets van je gekregen. Dit is een brief van Abraham aan Jo, dan nog zijn verloofde, moe en af van de hoofdpijn. En daarbij mijn lieve Johanna, die met zoveel liefde en zoveel zachtheid het frisse eau de cologne vocht met volle teugen uitgiet op mijn gloeiende hersens. Heel mooi, heel mooi. Wat gebeurt hier? Ja, hij was een workaholic. En het moest alles gedaan worden. Het moest alles goed gedaan worden. Nog beter gedaan worden. En hij drijft zichzelf tot het uiterste en werkt en werkt en werkt. Tot totale overspannenheid. Tot totale, ja. Maar wat is dat heilige moeten? Wat drijft hem? Zijn geloof. 1876. Kuyper schrijft... To the rock I'll fly, to the rock that is higher than I. Of ik in Holland terug zal komen, weet ik niet. Soms komt het me voor dat ik een andere werkkring moet zoeken, indien het de Heer behaagt me op te richten. In Holland heeft men mij getrapt. Hij is 1,5 jaar uit de running. Ja. Wat was daar aan de hand? Tja, burn-out. Total burn-out. Wat hij beschrijft is ook vreselijk niet meer kunnen slapen. Ja. Aangezichtspijnen, spierkrampen, hele stofwisseling op hol. Alles. Ja. Hij was niet alleen maar overwerkt, maar ik denk dat hij ook depressief was. En vandaar ook de twijfel. Dat vind ik bijzonder, dat hij voor het eerst echt twijfelt. Ik weet niet eens of ik wel naar Nederland terug moet gaan. Ja, precies. Ja. Laat staan wat ik daar zou moeten doen. Ja, precies. Ja. Ele se esforçava para não só contribuir, mas também em liderar o que ele construía. Ele fez isso na igreja, ele fez isso como jornalista, ele fez isso como filósofo e também, eventualmente, como político. Apesar de todo esse empenho, Kuyper sabia que ele não poderia fazer tudo aquilo sozinho. Ele pensava na sua posteridade, nas pessoas depois de sua época. Ele realmente era alguém visionário. E hoje em dia, como isso é necessário também a gente ter? A gente precisa de mais pessoas que tenham esse tipo de pensamento. E o trabalho de Kuyper é notório por sempre visar isso, o futuro da igreja, o futuro da nação. Então, visando formar esses líderes com sólida cosmovisão cristã, Kuyper fundou a Universidade Livre de Amsterdã, a Vrije Universiteit in Amsterdam, em 1880, aos seus 43 anos. In delen van Amerika is Abraham Kuyper nog een levende figuur. Zoals hier in Grand Rapids, Michigan, de Midwest. Dik 2 uur rijden van Detroit. Jonge basketballers in een Kuyper-shirt. De directeur van Kuyper College heeft er ook een voor mij. Abraham the Great. Abraham the Great, you can wear that with great pride now as you're walking the streets of Holland. Absolutely. Hoezo is Abraham Kuyper alive in Amerika? All right, we're gonna have some fun. Evan Koons, een jonge performer, is fan van Abraham Kuyper. What fascinates you about Abraham Kuyper? He's the every square inch, God says is mine guy, and this fierce sovereignty guy, and sort of a pretty brilliant man, not without his foibles. And when I think about all the things that he's done, he started a political party, he's the prime minister of a country, he started a university. Did he start a paper? He started a university, and did he start a paper? De volgende stop in Grand Rapids is Calvin College, de boekwinkel op de campus. Full volumes of the Kuyper Center Review. Very popular. Wisdom and Wonder by Abraham Kuyper. Interesting. A biography by Dutch author Jan de Bruin. There is another by Professor Bratt, and it is right over here. He's one of our professors in the history department.
Here at Calvin College. Here at Calvin College. It's been very well received. So people here in the area know who Abraham Kuyper was. Very much so. Very influential. That sounds so strange to my ears. Does it really? Yeah. So this is your college. This is where you've been working on Abraham Kuyper for 25 years, I've been told. Yeah, should I be in a hospital, huh? So what's for you the personal fascination with Abraham Kuyper? Well, it was two things really. I was raised in a very strong religious background. I came as a youth. I came to maturity during the Civil Rights Movement, during the Vietnam War. I have a dream. A very radical time in American history. And the idea that I heard around me was that if you are a Christian, then you must be a law and order man. Just obey the authorities, shut up, and go about your work. And that was not nearly good enough. And so I was looking for a way to be very publicly active, be a public activist. And Kuyper gives you a reason to be a public activist and a Christian, not either or, but both. So that's why a lot of people of traditional Christian background are very interested in Kuyper, because he offers a model for doing things in a new way, fit to our new circumstances. A Universidade de Amsterdã foi estabelecida com o princípio de estar livre do controle do Estado e também daquela época da própria igreja estatal que estava sendo prejudicada por causa do liberalismo teológico. Ele queria que a universidade tivesse a Bíblia como fundamento de todo o saber do ser humano. E no âmbito eclesiástico, Kuyper liderou em 1886 um movimento de dissidência conhecido como Doleanti. Ele estava rompendo ali com a igreja estatal porque ele a considerava teologicamente liberal e também sobre a influência do Estado, que também era muito liberal e secularista. Como fruto desse cisma que ele criou, ele fundou em 1892 as igrejas reformadas na Holanda, que são as Gereformeerde Kerken in Nederland, unindo seu grupo a outro ramo já separado também anteriormente, pela essa mesma causa da ortodoxia cristã. E aqui você consegue enxergar esse pensamento visionário de Kuyper. Ele queria deixar uma herança para a sociedade. Ele fundou seu próprio jornal, sua própria universidade, uma igreja que retornasse aos princípios de seus antepassados puritanos. E ele continua nesse trabalho quando ele se aprofunda na política. Kuyper atingiu o auge da sua carreira política ao servir como primeiro-ministro dos Países Baixos aos 64 anos de idade, entre 1901 e 1905. And was Prime Minister. I have also here a book, let me show it to you. This is a book that is talking about the letters between Groen from Prinsterer and Abraham Kuyper between 1864 and 1876. This is 12 years of letters. And this correspondence is actually what gave birth to the first modern political party in Holland. That was called the Anti-Revolutionary Party. Anti-revolutionary meant it was against the humanistic impulse that came out of the French Revolution. And on the one hand, Kuyper in his life, he was finding a third way between modernism, on the one hand, that came out of an idea that no God, no master, man is his own, the captain of his own ship, and on the other hand, conservatism, hierarchical conservatism with the aristocracy. And he was trying to find a third way that he believed to be a biblical way in between. So we're sort of saying conservatism with a small c, but with the traditionalism being really the thing, rather than kind of conservatism we might now approach today with sort of free market economics. This is about sort of the rule of a ruling class that's existed for a long time. Yeah. When you think of the tensions that were going on in Kuyper's day, the end of the second half of the 19th century,
you've got these battles going on. You know, Marxists coming up on the one hand, but then you've got the kings and the monarchies and the royal and the aristocracies trying to hold on to the idea that, well, you know, God has set some people above all the others. Whereas what Cowper was doing actually was paving the way for democratic thinking as well. Yeah, and that's also why many people criticize him, because he was splitting the national unity of the church. But what was at stake here was, what was the nature of the church? What was the true nature of the church? So he was admired by his followers, he was heckled by his opponents, and lampooned by cartoonists. And so here we have a cartoon, a very famous cartoon by a cartoonist, Albert Ha. But he wasn't the only one. You know, there were. He was a bit of a Donald Trump sometimes in terms of being a favorite for the cartoonists to take the mickey out of him. And there were one of his actual rival editors called him the man with 10 heads and 100 arms. That's why we've called this whole exhibition and so on 7 lives, 10 heads, 100 arms. What did he mean by that? This man was so prolific in so many areas, so productive and so influential, he was almost impossible to oppose. And out of frustration and yet genuine respect, and there was a genuine friendship on a professional level between Cowper and other editors. But this editor from, actually it was Algemene Handelsblad, he gave him that memorable title of the man with 10 heads and 100 arms. In 1988, he traveled to the USA to deliver the prestigious Stone Lectures at Princeton Theological Seminary. And he also traveled around America, speaking in New York, Philadelphia, Grand Rapids, places that had large Dutch immigrant population. He also met with President William McKinley at the White House in Washington. Let me say a few things about this lecture that he gave, which is in Peter Heskam's book, his lectures on Calvinism. Calvinism, Kuyper believed to be the only decisive, lawful, consistent defense for Protestant nations against the encroaching and overwhelming modernism. And modernism was the idea that came out of the French Revolution. He sought to present Calvinism as an all-embracing life system or a worldview, Weltanschauung, stressing the relationship between God, humans, and the world. In fact, Kuyper is the first one who began to talk about the creation, fall, redemption framework. And in his lectures, he talked about Calvinism and history, Calvinism and religion, Calvinism and politics, but he included lectures on Calvinism and science, Calvinism and the arts. For Kuyper, beauty was important. In 1901, Kuyper finally becomes the Prime Minister of the Netherlands. And for him, becoming Prime Minister was about bringing Christian principles to bear on public life concerning citizens, families, employers, employees, marriage, schools. He believed that government could contribute to the when government is properly functioning according to God's will, it allows these other spheres of society to flourish in their own terms. He felt that a democratic society, it was appropriate for believers to organize on the basis of Christian principles with a common agenda to protect society from influences from modernism. E para vocês entenderem melhor essa parte, exige também um contexto político aqui da Holanda. E eu vou falar um pouquinho apenas sobre isso aqui, e eu creio que vai fazer muita diferença para você entender melhor algumas coisas que vão acontecer posteriormente com ele. Nós, aqui da Holanda, até hoje vivemos sob uma monarquia. Os votos aqui da população só estabelecem aqueles que serão os maiores partidos no parlamento. Eles precisam ter esses votos, porque por meio desses votos eles vão ter vagas ou assentos, né, que a gente chama aqui no Tweede Kamer, na segunda câmara, ou seja, no parlamento. E a partir desse parlamento é formado então uma coalizão entre os maiores partidos, aqueles que receberam mais votos, mais assentos pela população holandesa. E dessa coalizão surge o primeiro-ministro, que é considerado como se fosse um presidente aqui. E muito interessante que, no caso de Kuyper, ele como estadista lá do partido ARP, ele também promoveu a ampliação do sufrágio, né, o direito ao voto. E aqui foi algo especial que Kuyper conseguiu, porque naquela época apenas em torno de 300 mil pessoas tinham o direito de votar na Holanda, ou seja, era menos de 10% da população holandesa que conseguia votar para eleger
partidos para o parlamento, para que aí haja uma coalizão, para que aí haja um primeiro-ministro que reine todo o país. Reinar não, né? É administrar todo o país. Porque o primeiro-ministro ainda assim está debaixo do rei ou da rainha. Mas enfim, naquela época, somente 300 mil pessoas tinham o direito para votar nesses partidos. E isso acontecia porque o sistema eleitoral da Holanda era baseado nas pessoas que tinham mais renda, aquelas pessoas que tinham mais posses e também naquelas pessoas que pagavam mais impostos. E vale lembrar aqui que para Kuyper, essa ampliação do direito de voto não meramente era para que mais pessoas pudessem votar, ele queria fortalecer o eleitorado calvinista, que era numeroso na época, mas essas pessoas não tinham um poder político de voto. Existiam muitos calvinistas na Holanda, mas quase nenhum deles podiam votar. E com essa façanha, com essa ampliação de votos que Kuyper tinha conseguido, não deu outra, né? O partido dele foi o terceiro mais votado na Holanda e fez com que Kuyper fosse eleito presidente da Holanda, o primeiro-ministro da Holanda, demonstrando ali que a maioria dos cristãos eram pobres e eles estavam sendo oprimidos pelos mais ricos, que tinham essa linha mais socialista, iluminista, racionalista e até mesmo de linha liberal, de linha de direita. Esses mesmos eram seculares, eles não queriam nada a ver com os cristãos. Então os cristãos eram oprimidos pelos dois lados. Não existia ali uma neutralidade, não existia o liberal de direita falando assim, não, esse cristão aqui também acredita em algumas coisas que eu acredito. Não existia isso, porque os cristãos eram firmes, eles eram confessionais. Então como é que ficou essa votação, né? O que aconteceu com os partidos? Quantas vagas que cada um recebeu? E aqui eu vou falar só sobre os 3 maiores partidos daquela época que mais receberam votos, certo? Então, em terceiro lugar ficou o partido de Kuyper, com 24 vagas para o parlamento. Em segundo lugar ficou o partido dos católicos romanos, com 25 vagas. E o partido União Liberal, que é um partido de direita, ele ficou com 26 vagas, ou seja, o maior partido da Holanda naquela época de Kuyper. Então, em seu governo, o partido de Kuyper foi obrigado a formar essa coalizão entre os protestantes, os católicos e os liberais. E foi aqui que, na minha opinião, houve um erro por parte de Kuyper e que isso também posteriormente causou também a sua derrota política quando ele tentou ser primeiro-ministro novamente. Ele conseguiu convencer os católicos romanos do seu plano de governo e eles se uniram a ele porque eles não aguentavam mais o liberalismo teológico, o racionalismo, o iluminismo, o liberalismo, né, o secularismo. Então, ao invés de Kuyper ter sido fiel às suas raízes reformadas, ele acabou cedendo e abriu as portas ali para os católicos romanos e também um pouco até para os liberais. E no final das contas, como eu falei aqui, aconteceu uma grande confusão e ele nem conseguiu ser reeleito. Mas sobre a sua queda política, eu já vou falar mais a respeito. E algumas pessoas vão argumentar aqui que ele não teve escolha, porque o partido dele ficou em terceiro lugar na coalizão. Mas, gente, ele tinha uma grande influência pública, ele era um grande pensador, até mesmo ele era bem visto pelos seus próprios inimigos, os liberais, os católicos romanos, até porque ele foi eleito o primeiro-ministro, inclusive com o apoio da rainha daquela época, que eu vou falar mais a respeito dela depois. E na Holanda já aconteceu algumas vezes da coalizão não dar certo por causa de convicções bem diferentes e houve ali uma segunda votação que mudou o cenário para um partido que ficou em terceiro ou em segundo lugar. Então isso é bem comum de acontecer na Holanda, inclusive. A Holanda já teve partidos com mais de 50 assentos no parlamento holandês.
inclusive, um partido cristão conseguiu essa façanha também em 1989. Então, existiam sim opções para Kuyper ali, para que ele fizesse uma pressão social mais forte, para de repente ser até o partido mais votado, para que ele tenha mais votos a favor das mudanças que ele queria fazer. Então eu acredito que ele pudesse seguir uma linha mais firme ali para conseguir reformar ainda mais a Holanda. Por exemplo, uma das suas conquistas mais emblemáticas, como eu falei aqui antes, foi a aprovação daquela lei do financiamento público para as escolas confessionais. Mas ele também teve que ceder ali para uma pequena brecha na lei para que as outras instituições pudessem ter esse mesmo tipo de financiamento. Então você vê aqui que Kuyper às vezes dava o braço a torcer para conseguir o que ele queria. A esperança dele, na verdade, era demonstrar que o cristianismo iria sobressair, e que naturalmente as pessoas iriam optar pelo cristianismo. E isso realmente aconteceu por muito tempo, mas depois isso foi mudando para algumas pessoas aqui na Holanda. Mas vamos continuar falando sobre a sua vida política. O discurso de Kuyper é que ele era um grande defensor dos mais pobres, mas havia um grande porém ali na sua fala. Ele defendia, na verdade, a causa dos pobres cristãos com prioridade, e mais especificamente os cristãos calvinistas. E isso não era porque ele rejeitava todos os outros pobres. Ele, na verdade, estava torcendo para que os outros pobres pudessem ver os exemplos dos pobres que eram calvinistas na sociedade. Então, enquanto ele abria esse grande espaço social para esses pobres que eram calvinistas, ele torcia para que então, através do evangelho sendo pregado em todas as áreas da Holanda, os pobres que não eram cristãos também fossem convertidos eventualmente. O objetivo de Kuyper, então, não era o pluralismo como os liberais queriam, como os socialistas queriam. Também ele não queria o laicismo como os franceses queriam, mas era o cristianismo de fato. Ele queria que o cristianismo chamasse atenção, tanto que chamou e muito na sua época. O cristianismo estava enterrado por mais de 150 anos depois que os puritanos foram mortos e o iluminismo fez o seu estrago. Kuyper queria desenterrar o cristianismo, ele queria tirar a luminária debaixo da cama e expô-la para todos ficarem impressionados e quererem essa mesma luz. Essa força de vontade de Kuyper é notória, continua sendo notória. Ele conquistou muitas coisas, mas como eu disse antes, ele cometeu os seus erros. Apesar de seus erros, a gente também precisa ter misericórdia. A gente tem que entender que o tempo em que ele viveu era diferente. Os cristãos estavam sendo esmagados pelos liberais, socialistas, racionalistas, etc. Então Kuyper muitas vezes se via diante de um dilema no qual ele tinha que tomar uma decisão muito difícil. Senão, ele não teria como alcançar outras conquistas. E sim, ele às vezes errava, e eu acredito que talvez ele até tivesse consciência daquilo. Como eu falei antes, essa união que ele fez com os católicos romanos, com os liberais, com os seculares, acabou funcionando a curto prazo, porque os católicos romanos também já não aguentavam mais os liberais, Mas a longo prazo, aquilo não iria dar certo, porque não era uma união natural, muito menos ainda com os liberais. Os calvinistas e os católicos romanos tinham objetivos completamente diferentes quando se tratava da cultura. O cristianismo crescia de fato na época deles, mas era o calvinismo, não era o catolicismo romano. Então, quanto mais católicos viam isso acontecer, mais eles se afastavam de Kuyper e vice-versa. E o declínio político de Kuyper começou a acontecer quando ele resolveu reprimir uma greve ferroviária em 1903. A gente deve entender que o sistema ferroviário era essencial para o transporte público aqui na Holanda, porque também fazia viagens de comércio e turísticas. E até hoje isso é verdade. Os ferroviários eram de extrema importância para a Holanda. E foi em janeiro de 1903 que os estivadores lá de Amsterdã, os trabalhadores portuários,
entraram em greve. E aí os ferroviários decidiram se solidarizar e paralisaram partes das ferrovias. Em abril, 3 meses depois, a greve foi maior ainda e dessa vez ela foi organizada por sindicatos socialistas e anarquistas. E foi entendida também como uma grande greve diretamente contra o governo de Kuyper. E agora vem o ponto crucial aqui, né? Kuyper, ele não era contra os sindicatos por si só, porém ele tinha uma grande preferência aos sindicatos que eram dirigidos por cristãos e ele os defendia claramente em seus discursos como uma alternativa aos socialistas. E nessa greve ele dizia que os sindicatos estavam sendo capturados pelo espírito revolucionário anticristão. Kuyper via o trabalho como uma vocação dada por Deus e reconhecia a justiça de melhores condições para os trabalhadores. Mas ele acreditava que a justiça social deveria vir por meios cristãos e ordenados, e não pela revolução, pela tirania dos sindicatos, né? Então a greve daquele tempo em si não era religiosa, mas havia uma clara linha divisória ali entre essas cosmovisões. Kuyper, em primeiro lugar, queria ajudar os trabalhadores cristãos, principalmente os mais pobres. Kuyper queria que os trabalhadores cristãos fossem o exemplo da sociedade e que os ímpios vissem e quisessem a mesma coisa para a vida deles. Het is onrustig in het land. Het ruikt naar revolutie. Stakers op straat, leger en politie houden ze in de gaten. Kuyper en zijn kabinet treden keihard op. Er komen anti-stakingswetten voor ambtenaren. Wie toch staakt, verliest zijn baan en riskeert gevangenisstraf. Door de wetten, ook wel worgwetten genoemd, worden een paar duizend arbeiders broodeloos. Hoe moet je dat nou zien? Kuyper was de man van de kleine luiden. Die stakers waren toch kleine luiden? Ja. Maar er waren dus geen christelijke kleine luiden. En dan mag je je daartegen keren. Ja, natuurlijk, de arbeiders waren ook kleine luiden. Maar socialisten waren dat. Dus socialisme was een gevaar. Kuyper acabou tendo que ser ali um diplomata. Ele queria ser isso, na verdade. Ele queria ser um estadista piedoso, mas acabou errando em algumas decisões que, sim, muitas vezes era devido à sociedade que se encontrava em uma podridão por causa de ideologias diabólicas que tomavam conta da Europa. Temos aqui muitas nuances para a gente analisar e para a gente tomar o devido cuidado em julgar as decisões de Kuyper. Querendo ou não, ele foi um grande homem com uma grande fé. Ele não era um homem do seu tempo. Ao mesmo tempo que ele queria aquele saudoso passado puritano, ele também era um visionário. Agora vamos falar em resultados reais sobre o seu governo, porque não somente em leis que a Holanda melhorou com o governo Kuyper entre 1901 e 1905, mas também em números. E eu vou estar comparando aqui Kuyper com o governo posterior ao seu. Durante o governo Kuyper, a inflação ficou em média de 0,25%, comparado com a drástica mudança no governo seguinte de 4,4%, logo depois do seu primeiro ano no poder. Depois deu uma estabilizada, mas nada foi comparável ao governo de Kuyper. O PIB da Holanda cresceu em 4,6% no governo Kuyper. No governo posterior, o PIB caiu, diminuindo em 1,9%. O setor industrial durante o governo Kuyper cresceu em 15,8%, em comparação com o posterior que só cresceu em 3,7%, depois de uma grande queda em 1907 e recuperação em 1908. O setor de serviços cresceu em 12,2% no governo Kuyper, em comparação com 4,7% do governo posterior. O setor bancário também cresceu em 10,4%, uma porcentagem que também era algo histórico, em comparação com 6,9% do governo posterior. E aí você deve estar se perguntando, né? Quem que foi o socialista que entrou logo depois de Kuyper para estragar as coisas assim, né? E na verdade foi a direita que entrou depois dele. Foi um partido liberal secularista que entrou depois dele. Eles estavam no comando do estadista Theo de Meister. E aqui você vê
que o pragmatismo não te ajuda. Pensa só, né? O partido que entrou posteriormente ao governo Kuyper seria um sonho para muitos hoje em dia que se dizem cristãos no Brasil. É um partido liberal, defensor do livre mercado, com um discurso de Estado limitado, e um Estado neutro, um Estado plural de religião. Mas foi justamente isso que os reformados holandeses, e até hoje, são contra isso. Os partidos cristãos aqui são partidos distintos, tanto da esquerda como da direita, como eu falei anteriormente. E depois de anos de sucesso de Kuyper na política, os católicos, os socialistas e liberais foram fortemente contra ele. Mas o seu legado permaneceu. O calvinismo tomou conta da Holanda, e isso depois de um bom tempo sendo algo esquecido. E isso até hoje temos aqui na Holanda. Partidos políticos cristãos reformados, escolas confessionais, cinturão bíblico, igrejas reformadas lotadas de pessoas e tantas outras coisas mais que a gente carrega dessa cultura reformada. Após perder as eleições em 1905, Kuyper permaneceu ativo na vida política como senador até a sua morte. Em 1907, ele completou 70 anos e foi marcado por várias celebrações em toda a Holanda. E foi marcado que a biografia de Kuyper é, em grande parte, a história da Holanda naquele período. 13 anos depois, com 83 anos, Kuyper faleceu em Haia, em 8 de novembro de 1920, deixando ali um vasto legado institucional à igreja, a universidade, o partido, a imprensa. E voltando naquele ponto anterior, vale a pena lembrar que Kuyper tinha o apoio da própria rainha da Holanda, que naquela época era a rainha Guilhermina, que reinou entre 1890 e 1948. Ela apreciava muito o trabalho de Kuyper como estadista e como um homem que teve uma grande influência na cultura holandesa. A própria rainha era da Nederlandse Hervormde Kerk, a igreja reformada holandesa, que era ligada à tradição calvinista, que era ligada à Casa Real de Orange e Nassau. Se você estudou história, você já estudou sobre o Guilherme de Orange, que inclusive foi por um tempo o rei lá da Escócia, com a ajuda dos Covenanters. E você já estudou provavelmente sobre Maurício de Nassau, um homem também que fez muita história na nação holandesa, também quando se trata de calvinismo. Só que essa denominação de igrejas acabou, infelizmente, flertando com o liberalismo teológico daquela época. Mas, por muito tempo, ela teve suas raízes na palavra de Deus. A rainha Guilhermina mantinha uma fé pessoal e convicta. Em seus escritos e memórias, ela frequentemente falava sobre a sua dependência de Deus e da autoridade da Bíblia. Tanto Guilhermina e Kuyper partilhavam a convicção de que a Holanda tinha uma identidade moldada pelo calvinismo histórico, principalmente o calvinismo dos puritanos. Em 1980, 60 anos depois da morte do Kuyper, o seu partido, ARP, foi dissolvido. Mas depois dele, outros partidos foram formados que seguem o mesmo princípio do calvinismo em sua confessionalidade, não somente na teologia, mas também para o Estado. A Holanda tem hoje o partido CDA, o Christen-Democratisch Appel, o Apelo Democrata Cristão, que foi para onde a maioria do ARP antigo foi e se reuniram com os católicos romanos e outros cristãos. Já o SGP, o Staatkundige Gereformeerde Partij, é o Partido Político Reformado, que foi fundado em 1918. Eu acredito que eles são mais fiéis, né? Eles são mais confessionais ainda, mais ainda do que o CDA. Eles representam a maioria dos reformados mais ortodoxos aqui da Holanda. Eles não fazem uma união com o católico,
ou com outros cristãos liberais. Eles procuram essa identidade reformada confessional. E também a gente tem o Christian Union, que foi fundado no ano 2000, que foi uma fusão de 2 outros pequenos partidos que também eram partidos reformados. E esses 3 partidos que eu citei aqui, geralmente eles têm uma boa colaboração lá no parlamento. Em algumas coisas eles concordam, outras eles discordam. Então, já que a gente falou de toda essa vida de Abraham Kuyper, a gente pode falar um pouco mais do conteúdo, né? O que ele acreditava, quais eram as suas posições teológicas, quais eram as suas posições filosóficas, como é que ele contribuiu para a teologia e filosofia. Vamos nos aprofundar mais um pouco aqui. Como um teólogo que se encontrava dentro da tradição reformada, Kuyper defendeu vigorosamente alguns princípios calvinistas históricos. Vamos falar aqui sobre alguns deles. Vamos falar, por exemplo, da soberania de Deus, né? Kuyper enfatizava a soberania de Deus absoluta sobre toda a criação, sobre todas as áreas da vida. Ele que cunhou aquela frase que a gente falou lá no início, né? Não há nenhum só centímetro quadrado em que todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare é meu. E essa visão implica que toda atividade, seja na igreja, política, artes ou nas ciências, etc., está debaixo do senhorio de Cristo. E para Kuyper, esse princípio era dominante, né, do verdadeiro calvinismo. Era justamente a soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos, em todas as suas esferas e reinos, visíveis e invisíveis. Era isso que ele costumava falar. Outro princípio interessante que Kuyper tinha era o princípio da graça comum e da graça especial. Né? Dentro dessa soberania abrangente, Kuyper distinguiu 2 modalidades da graça divina. A graça especial se refere aqui à graça salvífica de Deus, que redime os eleitos em Cristo Jesus. Já a graça comum é aquela que tende a causar polêmicas, né? Ele a vê como a misericórdia de Deus que atua no mundo mantendo a ordem, né? Restringindo o mal e capacitando mesmo até os não crentes a realizarem coisas boas e até mesmo verdadeiras na esfera temporal. Kuyper ensinava que, apesar da corrupção do pecado, Deus concede bons insights aos não cristãos. Ele concede até mesmo alguns tipos de dons para eles, né? E tudo isso por meio dessa graça comum. E isso, como ele afirma, vai explicar, por exemplo, os avanços da ciência, da cultura e até mesmo em algumas questões morais aqui e ali em algumas nações que se declaram secularizadas. Ele argumentava que sem essa graça comum, a queda da ciência e da civilização seria por completo. Mas graças à ação restringidora de Deus, mesmo quem não tem a luz das Escrituras pode produzir um tipo de conhecimento que nós cristãos até mesmo podemos admirar. Por exemplo, uma música que seja bonita ou algo assim, né? Algo estético que traga algum tipo de beleza ali. E Kuyper vai até além disso. Ele fala que até mesmo filósofos pagãos puderam contribuir para a filosofia. Né? Platão e os cientistas modernos sem fé contribuíram para o bem comum da sociedade. Algo que é possível apenas pela graça comum que interveio para refrear a operação do pecado nesse mundo. E muitos aqui vão dizer que Kuyper usava essa doutrina para afirmar um certo tipo de pluralismo religioso, pluralismo social. Mas aqui vem aquele querido ditado brasileiro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de Kuyper reconhecer que os ímpios podem fazer algo de bom para o avanço da sociedade não dá margem para que a gente diga que os ímpios
são bons e logo não deveriam ser suprimidos por causa da sua descrença em Deus. O conceito da graça comum não foi desenvolvido para justificar comportamentos, mas sim como uma análise do que acontece quando um ímpio é restringido por Deus. Até porque se a gente pega para analisar o que Kuyper ele acreditava e o que ele passava como estadista, o que ele tentava fazer como político na Holanda para fazer com que o cristianismo dominasse a Holanda, a gente percebe que a graça comum é usada apenas como uma reflexão e não como uma justificação da existência dos ímpios. Por exemplo, o próprio Kuyper ele tinha uma visão ortodoxa sobre o domingo, sobre o dia do Senhor. Nada se abria no domingo, e até hoje na Holanda isso é verdade no cinturão bíblico. Nada se abre no domingo. O Kuyper ele era contra jogos de apostas, jogos de carta. Ele acreditava que o nome de Deus não poderia ser tomado em vão, tanto que ele fez por onde existir também leis que punissem a blasfêmia pública contra o nome do Senhor. Ninguém podia falar o nome em vão de Deus na Holanda publicamente. E aí você vai me falar, mas isso é coisa do século XIX, isso é coisa dos anos 1900, tipo, a gente vive numa modernidade. Bem, então você vai se impressionar, porque essa lei contra a blasfêmia, ela só foi ser revogada em 2003. Foi há pouco tempo atrás. Em 2003, quando eu vim morar aqui, eu vi algumas discussões de fóruns e tal na internet sobre essa questão dessa lei. Então, com tudo isso em mente, para Kuyper, o ímpio tinha que ser reprimido. Ele sonhava em resgatar a política dos puritanos. E ele trabalhava muito para isso e ele passava leis, o máximo que ele podia, né? Porque ele tinha essa coalizão, ele passava leis para conseguir efetuar esse trabalho de estabelecer os 10 mandamentos na Holanda de forma política, de forma social, de forma cultural. Teve uma palestra de Kuyper que ele deu lá nos Estados Unidos, quando ele falava que o dever do Estado deve ser parar a blasfêmia, que Deus era o fundamento do Estado. Em alguns artigos do seu jornal The Standard, ele dizia também que a descristianização do Estado abria espaço para a blasfêmia e que o governo tinha o dever de defender a honra de Deus na esfera pública. O laicismo é algo que equivale o cristianismo a todas as outras falsas religiões. E para Kuyper era claro que ele não queria o laicismo na Holanda. O partido dele foi formado justamente para ir contra essa ideologia. Ele queria um Estado cristão. Tanto que os próprios liberais, os socialistas, os secularistas reclamavam que o Kuyper queria tentar ter um Estado confessional na Holanda. E eu acredito que Kuyper poderia ter ido mais longe ainda. Mas muitas vezes ele era forçado ou até mesmo freado pela modernidade que estava sendo desenvolvida naquele tempo. E eu fico aqui meio que dividido entre a opinião que Kuyper foi forte e sábio o suficiente para fazer o que ele fez. Mas ao mesmo tempo, né, eu tenho aquela outra opinião que ele poderia ter sido mais firme nas suas convicções e ter lutado por um Estado mais confessional ainda. Eu acredito que foi aqui que ele falhou. Ele concedia às vezes alguns pontos e nem sempre dá para saber, vendo esses documentos históricos, essas biografias, nem sempre dá para saber se foi porque ele quis ou porque ele não era tão firme o suficiente, ou se ele era travado pela modernidade ou pela pressão pública. É muito difícil de analisar essas coisas. Existem alguns discursos de Kuyper que soam até bem contraditórios, e é por isso que ele é uma figura histórica bem complexa para a gente poder analisar. Com tudo isso dito, você, mesmo assim, dificilmente vai encontrar alguém no século XIX ou no século XX que teve essa coragem de ir contra tudo e todos que estavam avançando com a modernidade, com
o liberalismo teológico, o iluminismo, o racionalismo, esse secularismo. Ele correu atrás mesmo assim, ele foi contra tudo e todos, ele nadou contra a maré, ele estava querendo esse Estado calvinista, por mais que por vezes ele tenha falhado em alguns aspectos, em algumas decisões. Agora vamos falar sobre uma outra doutrina que ele guardava também, que era a doutrina da eleição, e tem algumas coisas interessantes sobre isso que eu quero falar aqui, que também vai ser algo breve. Ele, como todo calvinista daquele tempo, abraçou a eleição incondicional, né? A escolha soberana de Deus de quem será salvo, baseada apenas na sua misericórdia, né? E no seu propósito eterno. Ele via a predestinação conforme os cânones de Dort, ou seja, era a consolação para os fiéis e o incentivo à humildade. E Kuyper muitas vezes escreveu sobre esse tema da eleição com muita profundidade. Ele enfatizava que a segurança da salvação repousa na escolha divina feita na eternidade. Então, ao contrário do liberalismo teológico, ele defendeu a plena autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo, a necessidade de regeneração pelo Espírito Santo e alguns demais pontos centrais da fé reformada clássica. Agora, existiu algo interessante no meio disso, porque em alguns de seus escritos, por exemplo, como a Obra do Espírito Santo, né, de 1888, que inclusive eu acho que foi traduzido para o português, se eu não me engano, tá? Kuyper às vezes explorava outras posições ali discutidas na época. Por exemplo, ele sustentou a ideia da regeneração presuntiva, que no batismo infantil, que inclusive se tornou bem popular posteriormente. E essa posição diz que os filhos dos crentes já têm essa semente da fé nele, uma posição que gerou muitos debates no mundo reformado. E, na verdade, foi uma das primeiras coisas que os presbíteros da nossa igreja me afirmaram a respeito de Kuyper. Quando eu perguntei para os meus presbíteros, assim que eu cheguei na nossa igreja, né, a gente foi tendo algumas conversas e tal, eu perguntei, o que vocês acham sobre Kuyper, sobre o Abraham Kuyper? Aí eles falaram assim, olha, ele foi um excelente estadista, ele foi um bom político e tal, só que algumas questões teológicas incomodam a gente, por exemplo, a questão da regeneração presuntiva. Então você vê que aqui na Holanda, a gente tem essa abrangência quando a gente fala sobre teologia reformada, e tem muitos campos de ideias, de debates e tal, e o lado mais confessional aqui tenta ser, até ficar redundante, né, o mais confessional possível e o mais histórico possível também. Então, a minha igreja, que eu creio que é a mais ortodoxa aqui, que é a Reformada Gemeente, ela tem esse estilo mais confessional de questionar essas doutrinas que até mesmo o próprio Kuyper assumiu e propagou na igreja. Um outro ponto teológico de Kuyper, e depois desse a gente vai para suas posições filosóficas. Mais um ponto teológico de Kuyper é que ele criticava bastante ao liberalismo teológico. Essa foi uma marca registrada da teologia de Kuyper, que foi a sua oposição ao modernismo teológico, a teologia liberal, que ganhava espaço no século XIX. Ele via o liberalismo com toda a sua negação de doutrinas sobrenaturais, né? A sua adaptação do cristianismo à mentalidade iluminista. Ele via tudo isso aí como uma ameaça existencial à fé cristã ortodoxa. Em 1871, Kuyper publicou um livro chamado Het Modernisme en Fata Morgana op Christelijk Gebied, ou seja, traduzindo, o modernismo, uma fata morgana, né, uma miragem no campo cristão, no qual ele denunciou o liberalismo religioso como uma ilusão vazia. E nesse texto, Kuyper vai argumentar que o modernismo pode até usar linguagem do cristianismo, pagando uma homenagem aí às fórmulas, os credos, as confissões, mas na realidade não tem nada a ver, não tem nada em comum com a ortodoxia, além da forma externa de palavras. Ele afirmava que existe uma
antítese básica entre o verdadeiro cristianismo ortodoxo e o liberalismo teológico. Para Abraham Kuyper, a teologia liberal colocava a razão humana autônoma acima de Deus, colocava a razão humana no centro de todas as coisas. Isso esvaziava o evangelho de todo o seu poder sobrenatural. E aí eles convertiam e até hoje convertem a religião em apenas uma psicologia humana. Além disso, nesse livro, Kuyper vai dizer também que o modernismo, essa teologia liberal, era intolerante e disfarçava de tolerante, porque eles zombavam da fé calvinista. E, ironicamente, ao mesmo tempo, eles eram completamente dependentes da mesma tradição para poder existir, para poder fundamentar algum tipo de doutrina ali que inventavam. E essa crítica de Kuyper foi algo contundente, que influenciou os segmentos confessionais na Holanda. Ele e os seus colegas, como por exemplo o Herman Bavinck, eles rechaçaram concessões doutrinárias e chamaram a igreja de volta à teológica objetividade das escrituras e credos reformados. Kuyper então via a fidelidade à sã doutrina como o baluarte necessário contra a influência diabólica das cosmovisões modernas anticristãs. Agora vamos aqui falar sobre as posições filosóficas de Abraham Kuyper. Bem, no campo da filosofia e da visão de mundo, Abraham Kuyper é reconhecido por desenvolver uma cosmovisão abrangente e também foi conhecido por delinear o conceito da antítese entre a fé cristã e as outras visões de mundo. E falando em antítese, claro, não posso esquecer de mencionar aqui o meu irmão em Cristo Jesus, o nosso querido Gilberto Araújo. Ele tem um canal muito bom sobre essa questão filosófica de antítese, o Instituto Antítese. Eu recomendo vocês assistirem os vídeos dele. Ele é um irmão muito inteligente, ele traz muitos insights proveitosos pra gente e acredito que você vai aprender muito com ele. Então, recomendo o canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Voltando agora para o Kuyper. Então essas contribuições dele fizeram dele o fundador do movimento conhecido como o neocalvinismo, que influenciou gerações posteriores de pensadores reformados. E eu já vou dar minha opinião sobre o neocalvinismo. Segura as pontas aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão filosófica da cosmovisão cristã abrangente, Kuyper, ele via o calvinismo não apenas como um conjunto de doutrinas religiosas, mas como um sistema completo de vida e de pensamento, capaz de orientar todas as esferas da existência humana. Ele, por assim dizer, quis ampliar a teologia de Calvino, buscando apresentar o calvinismo como um sistema de vida abrangente, com um significado político, histórico, filosófico. Em suas famosas palestras, ele deu algumas palestras que foram chamadas de Lectures on Calvinism, que inclusive foi traduzido posteriormente até para o português, o famoso livro dele, O Calvinismo, até peguei ele aqui para vocês verem. Muitas pessoas têm esse livro, está tudo marcado aqui. Inclusive foi um dos meus primeiros livros que eu li quando eu comecei a ter mais convicções da posição calvinista, Recomendo também. Eu tenho outros livros de Kuyper aqui, eu tenho uma coleção, eu tenho 4 volumes desse aqui, que ele fala sobre escatologia, bem interessante. Eu só li um pouquinho desse aqui, tem mais outros 4 volumes aqui, mas é muito interessante o material do Kuyper. Mas nessas famosas palestras que ele deu lá nos Estados Unidos, inclusive foi em Princeton, na faculdade onde Cornelius Van Til também se formou, e muitos outros homens, filósofos da fé reformada se formaram, Kuyper argumentou que o calvinismo provê princípios para a religião, política, ciência, etc. E essa visão abrangente de Kuyper da religião ia diretamente contra a fragmentação do saber e da vida que era promovida pela secularização moderna. Kuyper, ele defendia que os cristãos devem desenvolver o seu pensamento próprio em todas as áreas
da vida, da filosofia à educação, da estética à política, partindo de premissas bíblicas. E o próprio Kuyper contribuiu em diversos campos quando a gente fala sobre essa questão filosófica. Ele escreveu sobre estética, jornalismo, ciência, política. Ele também estabeleceu esses princípios mesmos de uma filosofia mais reformada, mais calvinista. E uma das suas ideias chaves para promover isso era o reconhecimento da multiformidade da criação, né? Deus dispôs uma diversidade rica de aspectos na realidade, os quais o pensamento cristão deve apreciar. Por exemplo, na sua primeira aula na Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, Kuyper destacou que, em um sentido, a criação de Deus não é uniforme, mas é marcada por uma diversidade infinita e uma profusão inesgotável de variações, e que essa variedade se reflete nas diversas esferas ou setores da vida humana. Assim, ele lançou as bases para que os cristãos reformados, como o Hermann Dooyeweerd e outros nos anos posteriores, desenvolvessem filosofias e teorias acadêmicas, uma tradição que persiste até hoje. Hermann Dooyeweerd wordt op 7 oktober 1894 geboren in Amsterdam. Nog maar 8 jaar waren voorbij gegaan na de doleantie, toen naast de hervormde kerk de gereformeerde kerken in Nederland ontstonden. Het was de tijd dat het gereformeerde volksdeel zocht naar vaste bijbelse richtlijnen die de weg zouden kunnen wijzen voor de verdere ontwikkeling van de gereformeerde beginselen. Abraham Kuyper ging hem daarin voor. Zijn gedachten over soevereiniteit in eigen kring, praktisch uitgewerkt in tal van artikelen in de Herauten Standaard, werden in het gezin Dooyeweerd nauwlettend gelezen. Kuyper heeft de term soevereiniteit in eigen kring als titel gebruikt voor zijn openingsrede aan de Vrije Universiteit. Dat heet de soevereiniteit in eigen kring. Dat is een bijzonder indrukwekkende rede waarmee de universiteit geopend heeft. En sinds die tijd is dat eigenlijk een soort gevleugeld woord geworden. Daarmee bedoelde hij dus dit. Er zijn in de schepping gegrond op het gebied van de samenleving verschillende kringen die tot elkaar niet te herleiden zijn. Bijvoorbeeld, gaf je altijd als voorbeelden de staat, de kerk, het gezin, de school. En dan voegde je aan toe de wetenschap, de kunst enzovoort. En dan zeg ik, kijk, als je nu de grenzen niet in het oog vat, die tussen deze levenskringen, zoals je dat noemde, bestaan, en niet ziet naar hun eigen aard, dan dreigt het grote gevaar van vervlauwing der grenzen. Dus dat de grenzen tussen die verschillende levenskringen vervaagden en tenslotte werden uitgewist. En zegt Kuyper, en dan is wat met betrekking tot de staat de consequentie het staatsabsolutisme. Dan wordt het zo, dan moet de staat dus over de samenleving heersen in al zijn levenskringen. En dus tegenover die vervlauwingstendens, die tendens van grensvervaging en grensuitwissing tussen de verschillende levenskringen, daar tegenover stelde Kuyper dus zijn leuze van de soevereiniteit in eigen kring, die hij heel diep verwortelde in de schepping. Maar dat had Kuyper niet uitgewerkt, dan had hij alleen maar enkele aanzetsels gegeven, als ik het zo noemen. Dus op die weg ben ik verder gegaan, want ik heb dit ook onmiddellijk beschouwd als liggend in de reformatorische lijn van Dr. Kuypers denken. E aí que vem o segundo ponto filosófico que podemos conversar aqui sobre Kuyper, essa questão da antítese entre o cristianismo e as outras cosmovisões. Kuyper dava muita importância e enfatizava que, em nível fundamental, há uma antítese espiritual, separando os que seguem a fé cristã daqueles que aderem
cosmovisões não cristãs. Ele ensinava que desde a queda a humanidade estava dividida em duas linhas, e essas linhas eram espirituais e antagônicas. De um lado, os regenerados, que submetem as suas mentes ao Deus triuno, e de outro lado, os não regenerados, que colocam alguma parte da criação no lugar de Deus. Isso pode ser a razão, pode ser a matéria, a humanidade, etc. Então, na prática, isso gera um conflito de princípios, e isso acontece em todas as áreas do pensamento e da cultura de uma nação. E em suas palestras, Kuyper descreveu este conflito como sendo entre aqueles que se apegam à confissão do Deus triuno e da sua palavra, e aqueles que buscam a solução dos problemas do mundo no deísmo, panteísmo ou naturalismo. Essa antítese, essas duas posições não podem ser reconciliadas em um terreno que seja neutro. Pelo contrário, como Kuyper mesmo disse, são pontos de partida absolutamente diferentes, que não têm nada em comum na sua origem. São linhas paralelas que nunca se encontram. E aí é preciso escolher entre um ou o outro, não tem como escapar. Não há neutralidade. Kuyper ilustrava que crentes e descrentes não são apenas oponentes relativos, caminhando juntos, partes do trajeto e depois pacificamente tomando rumos distintos, né? Não era esse relativismo. Essas duas linhas, como Kuyper dizia, disputavam e disputam cada palmo do terreno da vida. Essas duas linhas, como Kuyper dizia, procuram derrubar por completo o edifício inteiro das asserções um do outro, com todos os seus alicerces. Essa ideia de antítese, creio que possa iluminar mais os verdadeiros pensamentos de Kuyper quando se trata de, por exemplo, pluralismo religioso, laicismo, etc. Coisas que alguns modernos vão dizer que Kuyper apoiava. Mas eu acho difícil a gente chegar até essa conclusão, uma vez que você tem o conhecimento dos seus discursos claros contra, por exemplo, o Estado laico, contra o pluralismo religioso e essas coisas. E Kuyper vai dizer que até mesmo em campos como a ciência natural, existem duas espécies de saber. A ciência feita a partir de pressupostos cristãos e feita a partir de pressupostos descrentes. E isso acontece por quê? Porque a orientação do coração que é regenerado e do coração que é afetado pelo pecado e não é regenerado, afeta a interpretação dos dados. Isso é uma coisa clara que até hoje acontece, né? Você dá um fóssil para uma pessoa que não é crente, aquela pessoa vai dizer assim, são bilhões de anos aí. Você dá um mesmo fóssil para um crente, ele vai falar assim, são provavelmente de animais que morreram no dilúvio. Então não tem como escapar dessa antítese. E Cornelius Van Til, que foi um grande apologeta e filósofo reformado do século XX, foi profundamente influenciado por esse conceito kuyperiano, afirmando que não há neutralidade do pensamento humano em relação a Deus. E agora sim, vamos finalizar aqui esses pontos filosóficos com aquele que traz um pouco mais de polêmica, né? A gente vai falar aqui sobre o neocalvinismo, certo? E logo depois a gente vai fazer uma aplicação final de tudo isso. Okay? Todas as ideias de Kuyper construíram um movimento conhecido como o neocalvinismo. Ao lado do teólogo Herman Bavinck, o seu contemporâneo e aliado, Kuyper forjou na Holanda, no fim do século XIX, um renascimento, por assim dizer, do calvinismo aplicado à modernidade. Esse neocalvinismo holandês forneceu estudos para engajar a cultura moderna de maneira crítica. Por exemplo, os conceitos de soberania das esferas e graça comum fez com que o cristão tivesse uma visão mais abrangente do domínio e da soberania de Deus. E daí a influência filosófica de Kuyper se espalhou, né? Ele inspirou a escola de filosofia reformada na geração de Herman Dooyeweerd e de Vollenhoven, e que também elaboraram
uma filosofia cristã sistemática. Também ele moldou os pensamentos, como foi dito aqui, de Cornelius Van Til, que adaptou a antítese kuiperiana para a apologética pressuposicional. A gente pode falar também de Francis Schaeffer, que popularizou essa ideia de cosmovisão no século XX. E tudo isso, por um lado, foi positivo. Muitos cristãos que estavam parados, influenciados por escatologias pessimistas, começaram a se mover, começaram a querer fazer mais pela sociedade. Eles queriam finalmente trazer o cristianismo para a cultura, para a nação. Eles queriam finalmente agir contra o mundanismo, contra o iluminismo, o racionalismo. Então a preguiça de muitos naquela época tinha ido embora. Agora, eu tenho algumas críticas aqui e ali sobre o neocalvinismo, né? Eu não me considero um neocalvinista. Isso pode chocar alguns aqui e ali, mas enfim, não me considero, ok? Apesar de eu apreciar sim o próprio Abraham Kuyper e alguns outros pensadores desse movimento. Eu creio que esse movimento se perdeu um pouco em um certo tipo de relativismo, tá? No neocalvinismo acabou fazendo uma falta à própria confessionalidade, uma confessionalidade mais restrita, e também uma questão de ordem das coisas. E eu não culpo o Abraham Kuyper inteiramente disso. Ele era um homem confessional de acordo com as 3 formas de unidade, mas a sua posterioridade, né, como acontece com muitos movimentos, os seus seguidores, e principalmente aqueles que estavam mais longe da Holanda, foram perdendo a essência da confessionalidade. E o que eu quero dizer com isso? É uma crítica muito prática, na verdade, de se entender. Por exemplo, muitos nesse movimento neocalvinista não têm uma noção da importância do princípio regulador do culto, da salmodia, da piedade privada, do culto doméstico, etc. Infelizmente, o neocalvinismo fez com que muitos pensassem que a política e a ciência merecem um foco maior do que a sua piedade particular no lar, por exemplo. E por causa disso, muitos acabaram perdendo esse foco que é tão importante para a vida cristã, que é tão importante para firmar os pilares de uma nação, de fato. O neocalvinismo, pela falta de foco, pela falta de confessionalidade, acabou igualando todas as esferas, ao invés de determinar um grau de importância e sequência de cada uma. Eu não digo aqui que a política e artes não sejam importantes para a sociedade, mas essas coisas devem ser pensadas uma vez que tenhamos uma sociedade que está abraçando de fato o Evangelho. A mudança tem que começar de baixo para cima, com a nossa vida particular, com a nossa devoção com a nossa família. Todo mundo lê Kuyper, mas ignora a própria história dele. Ele atuou como pastor, ele cuidava de almas, ele cuidava das ovelhas daquela igreja. Ele atuou como estadista, ele atuou como palestrante, mas ele também foi um pai piedoso de 8 filhos. Ele também foi um marido piedoso, em primeiro lugar, antes de todas essas coisas. Ele também correu atrás dessa vida privada com Deus em primeiro lugar, antes de fazer qualquer outra coisa. O pessoal quer ter um tipo de kuiperianismo, mas eles não querem guardar o domingo, eles não querem que o domingo seja um dia importante, eles não ligam para o domingo como o dia do Senhor. Eles querem ler Abraham Kuyper, eles querem o kuiperianismo, mas eles não querem o princípio regulador do culto. Eles não querem o culto doméstico. Eles não são a favor de um Estado cristão. Então nós devemos orar muito ainda pelo Brasil. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou colocando todo mundo dentro de um saco, tá? É claro que existem kuiperianos ou neocalvinistas que acreditam nessa ordem, nessa sequência de coisas que tem que acontecer, na importância doutrinária, confessional e tudo mais. Existem sim, mas assim, vamos ser sinceros, não faz parte da maioria do movimento.
Eu diria até que pode ser até uma minoria, inclusive. Então, para finalizarmos esse vídeo, o que nos resta aqui na Holanda dessa herança de Kuyper? A gente tem, como eu falei antes, né, as escolas confessionais, o cinturão bíblico, temos partidos reformados cristãos que lutam também pela lei de Deus na sociedade, mas vale a pena notar aqui que tivemos vários outros antes e depois de Kuyper que trabalharam atrás das câmeras. Nem tudo isso foi construído somente por causa de Kuyper. Ele foi, de fato, um grande homem, mas tiveram vários outros homens, vários outros grandes pensadores aqui na Holanda e na Europa que contribuíram para tudo isso. O próprio fundador daquele partido reformado, o SGP, o G.H. Kersten, foi um homem mais conservador, mais confessional até do que Kuyper, que fez muito pela Holanda, até mesmo fez mais em quantidade e qualidade, tá? Com todo respeito aqui ao Kuyper, tá? E claro, como eu disse antes, né? Kuyper foi uma figura marcante na história. Ele foi na contramão de todo mundo, como todo cristão deveria fazer. Ele nadou contra a maré do liberalismo. Muitas vezes ele dava de tudo para reformar a sua nação. E aqui na Holanda existem muitos homens que são pais piedosos, que são os seus vizinhos piedosos, que são os seus lixeiros, que fazem muito bem o trabalho de lixeiros, que são pessoas piedosas, que são calvinistas, e eles seguem esse mesmo princípio, essa mesma vida calvinista. Eles querem reformar essa nação, eles querem que os 10 mandamentos reinem nessa nação, eles querem de fato que Cristo seja o rei do nosso rei. Porque, meus amigos, para falar a verdade, não é tudo de forma última sobre o Kuyper. Não foi o laicismo que salvou a Holanda. Muito pelo contrário. Foi ele que abriu o esgoto para a Europa cair em tantas filosofias e ideologias diabólicas. Então não foi isso que salvou a Europa, mas foi uma luta constante pela reforma que fez com que a Holanda florescesse no meio do caos. E até hoje ela floresce por causa disso. Foi a reforma calvinista que foi buscada por muitos, incluindo Kuyper. Foi o amor à lei de Deus, os 10 mandamentos. Sim, as 2 tábuas da lei, não só a segunda, a primeira também. Foi, de fato, o amor a Deus que reflete o seu caráter santo em sua lei, que fez e faz este país, esta nação, prosperar.